Pessoal, hoje nós estamos no município de Criciúmal. A gente veio participar de um seminário da produção de leite e já aproveitamos também para gravar uma entrevista que tem tudo a ver com a atividade de leite. Ontem a gente falou de inseminação, de genética. Hoje nós vamos conversar aqui com o Seno Fait, que é de Criciúmal, que é inseminador e ele está completando aí 50 anos de atividade. E nós vamos ver como é que era no início a questão da inseminação e vamos contar um pouco da história dele também como profissional. Então vamos câmera aqui. Bom dia, Seno, tudo bom? Bom dia, Vanderlei, tudo bem vocês? É um Tudo jóia. prazer receber vocês aqui. E, e a gente tem uma história na vida, né? Até em parte eu acho que eu fui meio sortudo nisso na vida, por isso que eu tenho um certo orgulho em me manifestar. Uhum. Então, eu estou aí para o que vocês quisessem saber, a gente está aí para explicar. Acho que o mais interessante fala sobre, eu vi você postar no Facebook, né? 50 anos, dia 13 de fevereiro? 13 de fevereiro. 50 anos da primeira inseminação artificial em um animal aqui em Criciúmal, né? Fala um pouco assim desse início da inseminação artificial, como é que foi o seu início do trabalho e como é que os produtores receberam essa nova tecnologia, então, aqui no município. Sim, então é o seguinte, né? Aqui foi iniciado, na verdade, o projeto começou a engatinhar em 1972, em função da Latinhos Maier, na época, Uhum. tinha uma filial aqui de recebimento de leite. E a Latinhos Maier puxou à frente, em concordância com o prefeito aqui na época, que tinha aquela mentalidade também, e tinha dois sindicatos aqui, dos empregadores e dos trabalhadores, e a Cooperativa Mista Agrícola Criciúmal. Eram lideranças, na época, muito positivas. E como eu tinha feito meu curso para trabalhar em Boa Vista, do Buricá, lá não deu certo, tinha gente que não apoiava, Uhum. a Latinho Ismael me convidou para trabalhar em Criciúmal. Chegamos aqui, em 72, novembro de 72 para ser exato, eu sou muito bom em guardar datas, né? E aí no momento o prefeito se mostrou todo interessado e os outros líderes também, e começamos a comprar o material que precisava, os equipamentos, botijão e tudo mais. E então foi exatamente em início de fevereiro, dia 3, que eu vim para cá, para começar a trabalhar, mas na época foi copiado, o início aqui foi copiado um convênio, um projeto parecido com o 13 de maio, que já funcionava com a Maier lá. Uhum. Então, dia 13 de fevereiro, eu cheguei aqui e assinamos o convênio no gabinete do prefeito, de tarde, e foi divulgado. Nós não tínhamos rádio aqui, só tinha rádio difusora em Três Passos, mas a difusora fazia assim, uma cobertura muito ampla em Criciúmal. E foi noticiado, e no dia seguinte, dia 4 de fevereiro, era uma terça-feira, que veio o primeiro pedido para inseminar uma vaca, e a gente inseminou a primeira vaca, então dia 4 de fevereiro, aqui logo ali na época ali em Brasília, hoje é Zona Trentina, na propriedade de Edmundo Wessel, Foi o produtor que veio o atrás. produtor que veio até no sindicato, porque Uhum. ele escutou lá em Três Passos na rádio difusora. Olha aí. Então foi feita a primeira inseminação lá. Mas era assim a inseminação na época era para muitos era um bicho de sete cabeças. Uhum. O pessoal assim olhava com muita desconfiança. Com muita desconfiança, até porque primeiro tempo foi pouca a inseminação. Mas o ponto forte foi até novembro, até nasceu o primeiro terneiro, o primeiro bezerro. Até quando ele nasceu, a família me ligou lá do Alto Criciúmal, na propriedade do Arthur Scherer, né? Uhum. Na época, os bolicheiros do interior, cada um tinha seu telefone de linha, Sim. porque era uma telefonia municipal, todos os bolicheiros tinham, então o pessoal usava também o telefone do bolicheiro que ligou. Aí a gente fui lá com o presidente do sindicato, fizemos foto, até a foto eu procurei, não estou achando até hoje, está por aí, né?
Isso foi uma notícia. Nasceu um terneiro onde tu não usava o touro na vaca, né? Passou quase 9 meses do pessoal É, acreditar que funcionava, sim, né? até que viram a realidade. Muita desconfiança, Sim. principalmente das pessoas mais idosas, que levavam tudo, assim, acreditavam com o pé atrás. Uhum. Até porque um fato assim que hoje eu conto que me aconteceu, hoje a pessoa é finada, né? Já era de idade, fui inseminar uma vaca ali, e quando eu tinha feito a inseminação, ele disse assim, numa boa, né? Nada de crítica. Ele disse assim, pois é, Seno, eu vi como tu fez isso aí, mas eu só acredito quando nasceu o terneiro, né? Por enquanto eu só vi como tu fez, vamos esperar Sim. para ver o que vai dar, né? E assim foi indo, foi engatinhando aos poucos, né? Aí depois o ponto alto foi quando as primeiras fêmeas, as primeiras novilhas viraram vacas. Uhum. Porque no início a gente nas assembleias dos sindicatos, né? No final da assembleia, então era sempre aqueles minutos que eu aproveitava o momento que o pessoal estava reunido e explicava o que era inseminação. Sim. Aí a gente dizia assim, ó, vocês podem criar uma vaca que dá 15, 20 litros de leite por dia, porque naquela época uma vaca que dava 5 litros de leite, pô, você era campeão de vaca. Aí o pessoal dizia, o quê? 15 litros de leite por dia? Isso eu quero ver. Sim, guarda desconfiança. Uhum. Mas depois, quando começaram as primeiras novilhas a ficar vaca, quando deu aquela produtividade bastante melhor, aí as coisas foram indo, né? Foram indo, né? Aí o pessoal pegou confiança Começaram a confiar, da né? novidade. E acreditar. E só que tem o seguinte, naquela época, por que foi feito um convênio? Porque tinha que ser subsidiado. Para vocês terem uma ideia, na época o produtor pagava, que nem hoje, R$ 15 para uma inseminação. Eu ia lá com um Jeep, que fazia 4 quilômetros com litro de gasolina. Hum. O sêmen nós comprava da Secretaria da Agricultura do Estado, que era a CRIA na época, né? Central Rio Grandense de Inseminação. Nós comprava deles, o sêmen também era subsidiado pelo governo do Estado. E uma inseminação que custava, que nem hoje, R$ 60, o produtor pagava 15. Mas na época 15 era bastante dinheiro, né? Tipo Comparado assim, eu com... comparo que nem hoje, 15. Mas Uhum. se hoje a inseminação custa 60, o produtor ia pagar 15, assim. Era E mais ou a menos... diferença? Em diferença, o convênio pagava. Uhum. A prefeitura pagava em partes iguais, o sindicato, a Latinhos Maia e a cooperativa que estava aqui. Sim. Isso funcionou muitos anos, né? Então, e depois teve o seguinte, em 1973, o leite era a terceira economia de Criciúmal. Primeiro era suíno, porco, como diz o alemão, né? Schwein, né? Yeah. O segundo era trigo e soja, né? Terceiro era o leite, então não chamava muita atenção. Mas o nosso prefeito na época, o Beno Bender, ele era um agricultor lá da Vila Bender, 20 quilômetros, lá na costa. Ele tinha uma granja de porco de raça. Ele não tinha vaca de leite, mas mesmo assim, ele era um dos mais interessados em começar nesse novo método de criar gado melhor. Então, a intenção era gado de leite. Mas nós tínhamos igual, na época nós tínhamos Nelore e tinha o Giro, uma opção para carne, né? Qual Mas, foi a primeira inseminação? Lembra qual raça que foi? holandês. Holandesa. É um holandês. Só que primeiro, por azar, ainda nasceu um machinho, né? Aham. Mas nos vai fora. O pessoal tem que comer carne Sim. também, né? Sem engordar os machinhos, mas para desenvolver melhor sempre uma fêmea, mas existe 50% de chance, né? Então não tem muita escolha. Mas, E o sêmen sexado tá mais ou menos quanto tempo aqui na região que o pessoal usa? olha, Ou usa ou não o usa? semi-sexado faz uns quantos anos que tem empresas oferecendo. Mas como ele não chega em 100%, aqui no minifúndio é muito inviável, Uhum. pelo custo. Porque no momento que ele chegar ao semi-sexado em torno de 100%, aí outra coisa, não sei se um dia vai chegar, né? Acho que é 92? É por ali, chega em 92%. Aí ainda Sim. tem o risco de
de não fecundar a vaca, ainda tem o risco de dar um machinho pelo custo. Hoje eu nem sei quanto é que está o sêmen sexado, eu não compro, eu não estou usando. Não tem procura? Não, não tem procura. Porque enquanto não tiver 100%, eu também fica ruim eu fazer a cabeça do produtor e depois nasce o machinho. Aí fica ruim para mim, eu não gosto de fazer isso. Nesses 50 anos, então, de atividade, assim, o que o senhor pode dizer que mudou na questão de genética, inseminação, daqueles primeiros tempos até hoje? O que mais mudou foi a produtividade das vacas, né? Isso, como eu te falei no início, aqueles anos, uma vaca que dava 5 até 10 litros de leite por dia, isso era rei de vaca na propriedade. Né? Isso hoje, uma vaca dessa vai para o descarte, ela te dá prejuízo, né? Então, isso é a grande diferença que tem. Depois é a precocidade, né? Quando tem raça na novilha com 1 ano e meio, já emprenha, já insemina, é uma vaca cedo. E naqueles anos o gado ficava, a novilha ficava meses, às vezes estava guampura já até que entrava no cio, né? A precocidade é uma grande diferença com aqueles tempos, né? Outra questão interessante para a gente comentar também, como é que é a escolha do produtor pelo touro, pela genética? O produtor pede para o senhor já mais ou menos o que ele quer, ou ele pede a sua opinião para ajudar a escolher um touro para colocar numa vaca, por exemplo? Bom, a maioria dos produtores é o seguinte: eu chego à propriedade e aí ele diz assim, aí eu peço o que eu vou fazer, o que você vai fazer? Diz, ele dá uma olhada na vaca. Aí eu peço assim, você quer de leite? Ou tu quer fazer um Angus pro gasto? A maioria faz uns Angus aí, um Brahma às vezes, né? Aí eu aconselho assim, se você quer corte, é Angus que eu tenho, né? E o Brahma, agora tem o giro leiteiro, né? Que é a opção também. Mas a 90% quando eles dizem assim, ó, Sena, dá uma olhada na vaca, a opinião que eu dou, eles aceitam. Porque aí eu explico a diferença conforme o perfil da carcaça da vaca e tudo, né? Aí eu mostro para eles o que tem de sêmen, né? Que eu tenho disponível no momento, né? E a produtividade, eu digo assim, é tudo touro provado. A mãe desse touro, né? Ela produz 35 leites por dia, é touro provado, né? Mais como antigamente, né? Não é pego sempre de qualquer touro, né? Mas a opinião que eu dou para o produtor, ele aceita. No momento que ele pede para eu dar uma olhada na vaca, e a opinião que eu dou, eles aceitam, né? Mas Hoje, a gente sempre respeita o interesse do produtor. A gente nunca põe uma coisa goela abaixo. sim. Hoje tem muita pressão de empresas de empurrar a goela abaixo. Eu não, eu deixo democraticamente o produtor livre, né? Mas se ele pede minha opinião, eu explico as situações, né? Hoje, qual é a raça que mais o pessoal tem usado aqui? Jersey, holandês? Ou... No gado de leite, né? Muito depende do tipo de propriedade do terreno, né? Sim. Então, como o Criciúmal é um minifúndio complexo, né? Então, propriedades que tem muito cerro, né? Então, o Jersey, todos sabem que ele é mais adaptado, né? A essas regiões, né? Agora, propriedades, assim, que conforme o relevo, a pastagem e tudo, né? É mais plano, aí fica melhor para o holandês, né? Mas, ultimamente, o pessoal está cruzando muito o Jersey no holandês. E os que estão no Jersey, eles estão criando o Jersey puro. Porque hoje o sêmen, por exemplo, eu estou usando um sêmen Jersey americano, né? Que nós começamos há 12 anos atrás, quando o último prefeito que nós tínhamos aí, que tinha a mente voltada para o produtor, para o minifúndio, né? Que foi o prefeito Sérgio Drum, hoje finado, né? Naquela época o município tinha um convênio, tinha um projeto, e o município comprava o sêmen, era tudo sêmen americano. Um Jersey de primeira linha. Hoje nós temos vacas que o pessoal diz, ó, você te lembra aquela vez? A gente só olha a cabeça do Jersey, eu digo, ó, é o Jersey americano. Primeiro mundo é outra coisa, né? Sim. Mas, infelizmente,
esse prefeito passou e os outros prefeitos não tinham essa mente de olhar para o produtor. Crissiumal está nesse ponto, né? Então, foi o último projeto bem sucedido aqui, foi do prefeito Sérgio Drom, que hoje, infelizmente, é finado, né? E nesse tempo todo para cá, vamos falar um pouco de preço do leite. O que o senhor pode nos dizer em relação a preço nessa evolução? O preço do leite chama atenção, porque eu sempre olho para trás e olho momentos hoje, fazendo essa comparação. Eu me lembro, em 78, apareceu um projeto CONDEP, Conselho de Desenvolvimento da Pecuária, era um financiamento do governo, só não sei se foi do governo federal ou estadual. Aqui tinha 4 produtores que aderiram a esse financiamento, né? O CONDEP, né? E aí um produtor deles, na época, antes dele entrar no projeto, ele vendia 10 litros de leite por dia, 10 entre 20, né? E o leite era tão valorizado, ele comprou um Corcel 2, 0. Hoje a família tem ele ainda, né? Entre 10 e 15 litros de leite vendia por dia, comprou um Corcel 0, que era o alto da Ford, naqueles anos, não, de 77, Sim. 78. Hoje a família ainda tem o Corcel 2, um bege, né? Acho que o custo do leite, né? Então, o preço do leite, o valor dele era, o que eu vou te dizer, hoje umas 5 vezes melhor que hoje. Então, hoje é o seguinte, o cara fazer investimento, né, precisa muita litragem para fazer um investimento. Então, o leite hoje vale pouco, pelo custo, pelo investimento. Então, hoje tem que produzir muito para comprar aquilo que aqueles anos comprava, né? E, então, nesse sentido, mas aos poucos foi mudando tudo, como em tudo mudou. Então, o leite hoje é um balanço, né? Que nem outros preços também, sobe, desce, né? Sim. E é aquela coisa, né? Nunca se tem certeza daqui a meio ano, né? O investimento que quer fazer hoje se compensa. Aqueles tempos o preço do leite não baixava nunca. Podia subir, mas não baixava nunca, tinha uma estabilidade. Hoje não tem mais isso, né? Esse é o ponto negativo hoje, como todo o setor agrícola, né? Bom, Zeno, mais uma coisa que acho que é interessante de comentar, a questão como é que era as estradas na época, questão de atender o produtor, era mais difícil do que é hoje para tu chegar nas propriedades? Olha, que era, e bem bastante mais difícil. Até porque quando foi pensado nesse projeto, copiado de Teresa Maia, ela tinha os Maia na época, lá já funcionou. Então, lá o inseminador trabalhava com Jeep, né? Então, aqui, quando eu tive a primeira reunião aí com o prefeito, né? O pessoal do convênio, aí eles também exigiram de mim que eu tinha que vir com Jeep. E eles tinham razão, porque eu, como sou natural de Boa Vista do Burical, em Almeida, né? Eu conhecia a estrada para Crissiumal lá de Candelária para cá. A gente vinha olhar os Jogos Tupi, vinha aqui nas feiras, mas o interior aqui, que é muito grande, eu não conhecia. Até porque até na costa do Uruguai dá 25 quilômetros, essa região é muito grande. Então, as estradas vicinais eram mais ou menos. Mas as outras estradas, as entradas dos agricultores eram muito ruins. Até eu tinha um cliente aqui logo para baixo na linha Cotricampo. Então eu saía com o Jeep, eu levava um enxadão e uma pá junto, porque no meio tinha umas lajes que eu tinha que preencher para conseguir chegar com o Jeep na propriedade, porque o homem só vinha de carroça para a cidade fazer as comprinhas, né? Sim. Então, isso foi uma situação que hoje não me esqueço mais. Uma outra situação que esse dia eu contei ainda nos 50 anos no almoço, ali na esquina do Uruguai tem um morro muito grande, antes da esquina do Uruguai, lá atrás do morro morava, eu não vou dizer o nome, né? Também não interessa, hoje não tem mais nada, é lavoura, morava um produtor e eu fui lá, e se dava mais ou menos 1 quilômetro
Tu vinha rodeando o morro, rodeando, perdida uma estrada de roça, assim. Na volta, quando vinha voltando, andei uns metros, o meu Jeep não funcionou mais. Por quê? Porque a gasolina, o tanque pendeu para um lado, ele puxava ar o motor. Tinha gasolina e não tinha. Fiquei na mão. O que eu tive que fazer? Caminhei mais 2 quilômetros no bolicheiro, aqueles anos, os caminhões do bolicheiro, as 350 era tudo a gasolina, né? O bolicheiro desse aqui no Uruguai me cedeu um tamborzinho, não sei se era 3 ou 5 litros de gasolina. Fui lá, coloquei no Jeep, ainda não chegou no caninho na saída. Voltei de novo, mais um tamborzinho de gasolina. Aí eu consegui andar de novo até chegar no estradão. Então a gente passou por tudo isso, né? Né? Alguma aventura para Né? levar genética boa para os produtores, né? E, então as estradas eram difíceis, né? Eram difíceis, principalmente os agricultores. Um ou outro tinha uma rural, tinha um Jeep. Esses que tinham carro, na época era alto, Jeep rural era alto, né? Esses que tinham carro, eles cuidavam da entrada deles, essa era boa. Mas para quem não tinha carro, ó, não estava nem aí, só carroça. E a carroça passava por tudo, mas quando eu chegava, mudava tudo, né? Sim. Isso que o meu Jeep era 4x4, né? E você só trabalha aqui em Criciúma ou atende outro município na volta? Um caso importante, ainda bem que você me pediu, eu tenho uma história muito bonita para contar. Então, quando foi feito esse convênio, envolveu o município e os sindicatos e a cooperativa, esse convênio era restrito ao município de Criciúma. Mas, logo o pessoal do Maitá queria lá de Três Passos, Tiradentes do Sul não era município, era tudo Três Passos, mas eu não podia sair fora do município. Em primeiro lugar, porque era subsidiado. Tinha razão o prefeito do sindicato, era subsidiado, né? Aí ficou assim, né? Só dentro da área do município, 9 anos. Depois o convênio mudou. Mas um fato interessante que me aconteceu foi o seguinte, aqui embaixo, na esquina Butiá, quem vai para Tiradentes do Sul, naquela época era Três Passos, aí tinha um bolicheiro ali, e ligaram no sindicato, no meu local de trabalho era no sindicato, veio um telefonema para vir inseminar uma vaca, lá na esquina Butiá. Eu peguei o Jeep e fui lá. Aí tinha um produtor lá com uma vaca amarrada no poste lá do boliche. Tá, essa é a vaca para inseminar. Fiquei assim, inseminei a vaca. Aí fiquei conversando com o produtor, diz ele assim, ele me contou assim, pois é, eu vim 5 quilômetros com essa vaca para tu inseminar ela. E disse, mas tu não mora ali perto? Não, eu moro aqui no Lajeado Progresso, Três Passos. Trouxe para Criciúma para inseminar. Aí ele trouxe a vaca 5 quilômetros, passou a ponte lá de Criciúma, né? Amarrou no bolicheiro, ligaram, mas eu não saí do município, inseminei a vaca. Sim. Era um Erwino Ritter, hoje é finado já. 5 quilômetros ele vinha com a vaca. Aí depois veio mais vezes. Aí eu questionei ele assim, mas tu ficou sabendo como que eu fazia? Não, porque eu tenho uns filhos morando lá de Criciúma, já do Mirim, eu tinha filhos morando. E eu sou muito de ler, diz ele assim. E eu li nos livros que com a inseminação tu consegue criar vaca boa. Eu quero criar vaca boa. Então eu me dei esse sacrifício de trazer a vaca até aqui. Né? Esse foi um produtor que queria mesmo melhorar o gado dele. Isso foi no ano de 1979. Me lembro bem ainda. Né? Essa é uma história que vale a pena mesmo contar. E eu não podia sair do município, mas ele foi mais inteligente, ele trouxe a vaca lá de cá, né? Só de vir. Deu tudo certo. Achou um jeito, né? Sim, achou um jeito. Isso aí. Méritos são dele, né? Sim. Né? Bom, Sênio, eu acho que é isso, né? Conversar um pouco contigo, contando essas histórias, é bom para o pessoal saber como é que era lá no início, né? E hoje as opções todas que a gente tem, então o pessoal tem que investir em genética no gado, procurar profissionais, né? Para ajudar eles nesse sentido. Então, parabéns ao senhor também por ter começado aqui no município a trazer essa tecnologia, por estar atuando ainda na atividade, né? E quiser deixar mais alguma mensagem para os nossos amigos aí que vão ver o vídeo. Olha, eu sinceramente eu tenho assim um certo orgulho de mostrar os 50 anos,
porque eu conheci muitos inseminadores que não chegaram nisso, até Uhum. hoje nenhum, né? Até Teresa Maia tinha um inseminador, na época que eu comecei aqui, ele começou um ano antes, em 72, o Elmo Winkelmann, ele, por questão de saúde, ele não chegou nos 50 anos, e ninguém tinha um tal de Guido, Santa Rosa, tinha os outros Santo Cristo que eu conheci na época, né? Então eu estou passando dos 50 anos, né? Uhum. E não tem, assim, projeto de parar, porque para eu parar hoje tem que desligar o telefone, né? E, então eu não consigo dizer quando me chama, né? Então eu penso assim, pô, mas o cara foi meu freguês de 20, 30 anos, eu não posso negar, Sei. né? E eu também não quero parar, porque se eu vou parar, não sei o que vai dar com a gente, né? Uhum. E, então eu estou satisfeito, né? Então no fundo do fundo eu tive um pouco de sorte, que na época o prefeito de Boa Vista não quis nada com nada, e o pessoal da Maia de Santa Rosa, a matriz da Maia era Santa Rosa, né? O Ulisses, o dono, né? Ele disse assim, ó, se tu tiver interesse em trabalhar em Criciúmal, lá nós vamos começar, e não existe inseminador. Aí digo, não. Ah, outro ponto importante foi o seguinte, ainda bem que ainda tenho uns minutos para contar. Quando eu vim para cá, então, meu vínculo foi com o sindicato dos empregadores rurais, assinaram a carteira, tudo certinho, né? E a Latinhos Maier era logo ali em cima, lá da igreja evangélica, né? Era o posto recebendo leite. Aí eles tive que assinar um contrato feito na máquina de escrever, Uhum. que eu tinha que atender, então, fora da carteira de trabalho até domingo de manhã às 10 horas. E eu não achei ruim, porque eu queria trabalhar, né? Então, domingo de manhã até às 10 horas tinha vindo os freteiros com leite, né? Aí os avisos vinham as cartinhas com os freteiros de leite, né? Até às 10 horas, a cartinha que vinha eu tinha que atender. Então, na verdade, eu folgava das 10 horas de domingo até segunda de manhã até as 8. Mas eu nunca achei ruim. Eu trabalhei 9, 10 anos assim, direto. Eu não achei ruim, porque eu queria trabalhar, né? Sim. né? Temos pouco tempo do vídeo aqui ainda, mas já que tu falou disso, como é que o pessoal avisava que era para inseminar? Cartinha com o freteiro do leite? Exatamente. Ou o É, bolicheiro pelo telefone, então? todos os boliches, nesse ponto Criciúmal estava servido com telefonia. Era municipal. Era telefone com fio. Uhum. Ia para todo mundo, todos os bolicheiros tinham telefone, mas ele era municipal. Se o cara vinha para pedir uma ligação, o bolicheiro fazia, não podia Sim. cobrar nada, né? Aí tinha essa opção do bolicheiro, o freteiro de leite, né? Ou vir pessoalmente para fora. Aí tinha que ser de ônibus, né? Mas a Meio. maioria fazia uma cartinha, deixava na lata do leite na Aham. estrada, que o freteiro não entrava. Levava Sim. a lata de leite lá, botava a cartinha e o freteiro trazia a cartinha. Bem escrito, direitinho, tudo, né? Uhum. Era esses 3 meios, né? Mas não passava da hora certa de inseminar? Não, ele já colocava, quando a vaca entrou no cio, né? Ah, Tudo, né? A maioria já sim. colocava assim, direitinho, né? Tudo bem. Era difícil, mas tudo funcionou. Quem queria fazia, né? Dava um jeito. Quem tinha a intenção dava um jeito, né? Uhum. Funcionava. Então tá já sendo. Muito obrigado aí pelo vídeo, pelas histórias. Parabéns de novo para o senhor. E é um grande aprendizado para nós também, para mim, né? Poder conversar com alguém e entender um pouco como começou essa tecnologia aqui na região. Tá bom? Eu que agradeço vocês. Eu recebo todo mundo aqui, né? Quiser voltar outro dia, a gente está de portas abertas para todos, né? Obrigado, viu? Tá já então.